Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adiantam o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoar o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus nos traz um ensinamento importante para a nossa vida, sobre as tradições humanas e a tradição que vem de Deus. Jesus ele vai fazer uma crítica a esses homens que criticam a ele e seus discípulos por não lavarem as mãos para se alimentar. Mas Jesus ele está querendo nos trazer um ensinamento essencial com essa palavra, porque Jesus ele não se apega aos preceitos humanos, mas sim àquilo que é a vontade de Deus. Essa é a diferença entre o preceito, a tradição humana e a tradição divina. A tradição divina é sempre vinculada à vontade de Deus, e por ser vinculada à vontade de Deus, é sempre vinculada à lei natural. Diferente da tradição humana. A tradição humana, ela é implementada muitas vezes para resolver um problema específico de uma época. E essa tradição, ela vai perpassando tempos e tempos, até que em um determinado momento ela vai se tornando obsoleta. Mas esse povo, eles começaram muito mais a se apegar às tradições humanas do que à tradição divina. A tradição humana geralmente está fundamentada em particularidades, em singularidades, e não no todo, e não na lei natural, e muito menos para o bem comum. E ela sempre, uma hora ou outra, ela vai corromper a lei tradicional, que é a lei de Deus. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, porque as tradições humanas, elas fazem aquilo que Jesus Cristo exorta, usando a passagem do profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Veja que quando o povo de Deus começa a crescer nessa prática de tradições humanas, começa a cair nessas práticas pietistas, ou começa a deixar a prática verdadeira religiosa
para se dedicar somente às práticas devocionais, essa vida desses cristãos começam a correr um caminho que não leva para aquilo que é a plenitude do seu ser, mas sim eles começam verdadeiramente ficarem com o coração endurecidos e começam a criticar, acusar todos aqueles que não cumprem aquelas tradições humanas. Esse é um cuidado que nós precisamos ter na nossa vida. Por isso que, para que possamos diferenciar as tradições humanas das tradições verdadeiramente divinas, é necessário ter em vista 3 realidades, 3 pontos de discernimento. E o primeiro ponto de discernimento é: da onde vem essa tradição? Quem foi que instituiu? Deus ou o ser humano? E nós encontramos quem instituiu essas tradições principalmente na Sagrada Escritura, pois na Sagrada Escritura nós precisamos aprender a diferenciar aquilo que foi Deus que deu como ordenamento e aquilo que foi Moisés por alguma circunstância que instituiu aquele povo. Assim também na nossa vida. Quem foi que instituiu as regras litúrgicas? Quem foi que instituiu a forma de fazer tal coisa, tal outra? Se nós não soubermos o porquê daquilo que nós fazemos, nós infelizmente cairemos assim, em pequenos preceitos humanos, porque um vem e faz de um jeito, outro vem e faz de outro jeito, e a verdadeira regra, que é regra divina, ela começa a ficar de lado. E essas regras particulares e preceitos humanos vão endurecendo o nosso coração. Por isso que há muitos na igreja que, quando nós damos a indicação daquilo que é a regra da igreja, as pessoas falam: mas nós sempre fizemos assim. Essa frase é o grande sinal de que aquilo que se faz é uma coisa que é feita de uma forma irracional, uma forma totalmente reativa. A pessoa não sabe por que faz aquela coisa, mas unicamente reproduz alguma coisa que alguém disse para ela fazer. O segundo ponto de discernimento é perguntar se tal preceito ele colabora para a edificação da minha vida, a edificação daquilo que é a obra de restauração da natureza que o pecado corrompeu. Se esse preceito for realmente um preceito justo e divino, ele vai sempre nos levar àquilo que é a plenitude do nosso ser, à prática das virtudes, a uma vida e um comportamento saudável diante do próximo. E é isso que nós precisamos também perceber. Por isso que muitas vezes nós vemos também na igreja alguns pensamentos que muitas vezes destoam do verdadeiro ensinamento da igreja, do verdadeiro ensinamento da palavra, porque as pessoas começam a praticar coisas unicamente por moda. E praticar por moda significa que aquilo é para um determinado momento e não para a vida toda da pessoa. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com esses modismos dentro da igreja, com o sentimentalismo, com a busca de emoção, com aquilo que é a vaidade que busca sempre aparecer e destoar dos outros, porque a lei de Deus é uma lei que sempre vai nos levar à discrição, sempre vai nos levar a uma vida simples, que não destoa da vida dos outros cristãos, mas unicamente colabora para a vida daqueles outros cristãos, para a sua edificação. Esse é o segundo ponto de discernimento. Se essa lei realmente ela edifica a nossa vida e nos faz praticantes das virtudes. E o terceiro ponto de discernimento é a caridade. E aí nós precisamos verdadeiramente perceber se
essa regra, se esse preceito humano nos leva a amar a Deus, a amar o próximo, se esse preceito ele destoa do amor a Deus e do amor ao próximo, isso é um sinal que ele não está vinculado à lei divina e ele realmente está vinculado à lei humana, porque a lei humana que nos leva à dureza de coração faz unicamente que a gente julgue, que a gente realmente acuse e condene o nosso irmão e nunca busque verdadeiramente essa vida de unidade, essa unidade no amor, que é aquilo que o mandamento de Deus nos propõe seguir. Por isso nós precisamos realmente fazer esse grande discernimento, porque se as regras que nós praticamos não nos leva à caridade, não nos leva à prática do amor a Deus e o amor ao próximo, isso é um sinal que aquilo que nós estamos praticando é somente preceito humano. Portanto, não abandonemos o mandamento de Deus para praticar somente os preceitos humanos, mas busquemos verdadeiramente seguir os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são aqueles que nos levam à plenitude, que nos fazem verdadeiramente restaurar aquilo que é a natureza da qual nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, e nos fazem realmente transbordar nessa obra de salvação, de restauração da nossa natureza, no amor ao próximo e no amor a Deus. E assim o nosso coração nunca estará endurecido, mas sempre estará repleto daquilo que é a graça divina para transbordar para o mundo nessa grande obra de salvação. O que importa não é fazer aquilo que os outros fazem, mas sim fazer aquilo que Deus nos disse para praticar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.